Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for acompanhar depois aí pela transmissão no YouTube, pela gravação. Estamos começando então mais uma aula de geografia dessa semana e nós passamos agora para o capítulo 8, Capital, Estado e Atividade Industrial no Brasil, onde nós vamos falar do processo de industrialização no Brasil, viu, pessoal? Nós vamos entender como foi que o Brasil vem desenvolvendo esse processo de industrialização. Como que se deu esse processo através dos diversos governos, que políticas foram adotadas para que a gente chegasse a essa condição hoje. Esse capítulo ele inicia, nós vamos iniciar na página 133, tá bom? Página 133, indústria impulsionada pelo Estado, ok? Durante a aula, como sempre, nós vamos apresentando as questões do formulário. São duas. Aviso também que essas questões já foram apresentadas pelo podcast, que eu disponibilizei para vocês, se eu não me engano, eu disponibilizei ontem. A ideia do podcast é ter uma aula mais curta, entre 10 e 20 minutos por aí, né? Já que essa aula no Meet, ou quando a gente transmite também pelo YouTube, ela é bem mais extensa que isso. Por quê? Porque a gente se aprofunda mais, a gente debate mais coisas, a gente acaba tendo uma aula um pouco mais extensa, mas também um pouco mais carregada de conteúdo para vocês, principalmente para quem vai fazer vestibular, e vocês vão fazer sim, não é porque vocês estão no segundo ano. No ano que vem, se Deus quiser, vocês vão precisar dessas coisas e não adianta a gente apresentar de forma muito rasa. Às vezes a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então não serve só essa aula lá do podcast. Essa aula do podcast é mais para quem não consegue, pessoal, acompanhar essas aulas pelo Google Meet ou pelo YouTube, porque às vezes tem conexões mais lentas, ou a internet é de dados e aí fica limitado, tá bom? Então a gente sempre deixa essa opção do podcast. Bom, podcast Geografando, você pode pesquisar em qualquer plataforma de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, etc, etc, etc. Eu mando o link lá sempre, né, pessoal? Vamos então para a aula de hoje, vamos apresentar a tela. Uma tela inteira, uma janela. Ok. Pronto. Tá aí a industrialização brasileira. Deixa eu colocar agora na tela cheia. Pronto. A industrialização brasileira. Nós vamos, então, como eu disse, pegar esse apanhado de como que se deu a evolução da industrialização brasileira. Um breve histórico sobre isso, mesmo antes da década de 30, pessoal, houve ciclos econômicos, houve atividades econômicas no Brasil, mas indústria mesmo é só a partir da década de 30, que é considerado como realmente a revolução chegando mesmo no Brasil. A gente teve algumas situações pontuais antes da década de 30, do século 20, né? Mas eu vou apresentar exatamente isso aqui nessa primeira lâmina do slide. O período em que a gente era apenas colônia, pessoal, nós éramos apenas fonte de apenas manufatura do açúcar. Então, tinha o plantio, tinha toda a produção em torno aí da cana-de-açúcar e produção de açúcar. O açúcar era a matéria-prima, vamos dizer assim, vamos dizer, um dos commodities mais requisitados desse período, né, pessoal? Lá do século XVI, século XVII, era como o petróleo hoje, ele era muito valorizado, tá bom? O açúcar. E o Brasil era fonte para isso, né? O plantio da cana-de-açúcar, essa produção
de açúcar também, mas a gente ainda era colônia, então não havia exportação, não havia produção de riqueza para a colônia em si. No ano de 1785, aí já bem à frente do século XVIII, foi emitido um alvará proibindo a instalação e o funcionamento da indústria na colônia, ainda aqui no Brasil. Então, enquanto perdurou, pessoal, esse alvará e essa proibição, o Brasil não podia ter indústria. Eu não sei se é isso, pessoal, se a coroa portuguesa ela tinha medo de a colônia crescer demais e adquirir sua independência, como inevitavelmente acabou acontecendo, né, pessoal? Diversos fatores foram convergindo e nós adquirimos, de qualquer forma, a nossa independência. Eu não sei exatamente qual era a mentalidade que se tinha, eu só sei que foi proibido. O Brasil não pode ter indústria, vai ser só fonte de matéria-prima. Eu suponho que eles imaginavam, nós vamos deixar eles atrasados sempre, vamos deixar eles lá quietinhos sempre, e nada de indústria por lá. Eu não sei se era isso, eu estou aqui supondo, tá bom? Em 1808, para você ver, pessoal, a história acaba convergindo para que a colônia venha a se tornar independente. Eu considero esse um dos fatores. Em 1808, a família real, ela vem para o Brasil. Ela vem com toda a corte real, porque ela estava fugindo da guerra que estava ocorrendo na Europa, né? Napoleão estava atacando diversos reinos, diversos países, né? A ideia era criar uma Europa gigante a partir ali da França e não sei o quê. E ele já havia conquistado vários países, vários territórios, né? Nos seus ideais expansionistas. E tinha ideais também de atacar a Portugal e tomar como prisioneiros a coroa portuguesa. Só que antes disso acontecer, a família real resolve fugir para o Brasil. É um caso assim inédito na história de locais onde ocorrem reinados, né, de locais onde ocorrem monarquias. Gente, eu acho que eu fiz besteira aqui. Eu só tentar voltar aqui. Eu fui minimizar aquela partezinha. Deixa eu ver. Tá normal? Tá normal, né? Só foi ocultar aquela partezinha lá, né? Pronto, então, ok. Então, eles visavam, como é que eu poderia dizer? Deixa eu tentar voltar aqui. Visavam manter a colônia lá quietinha, dependente da coroa, mas houve essa situação que obrigou eles virem para o Brasil. Foi uma situação inusitada, porque nenhuma monarquia no mundo ocorre isso, dos reis e de toda a corte e se instalar na colônia, e no caso aqui o Brasil. Claro, eles não queriam isso, estavam fugindo, e foi o que aconteceu. Em 1808, aí do século XIX, a família real vem para o Brasil, e porque agora a família real está no Brasil, aí, cara, agora vai ter que ter indústria aqui. Agora nós vamos ter que revogar esse alvará que proibir que aqui tivesse indústria. Então vamos trazer indústria para o Brasil, sim, porque senão a gente vai viver aqui sempre. Eles imaginavam o seguinte: talvez a gente vai ter que viver aqui muito tempo nesse país atrasado, nesse país não vai dar certo. Então vamos revogar esse alvará e a partir de agora vai ter indústria no Brasil. Agora, claro, gente, essa indústria inicial é uma indústria muito fraquinha, vamos dizer assim, uma indústria muito mais simples, voltada para bens não duráveis, vamos dizer assim, não bens de maior valor agregado, né? Era mais bens não duráveis. Em 1844, vem a tarifa Alves Branco, que é uma tarifa que vai instituir mais impostos mais altos, quer dizer, é o primeiro surto industrial, apesar de, nesse período, ainda prevalecer a indústria de bens não duráveis, indústria de bens de menor valor agregado, vamos dizer assim, pessoal.
Tarifa Alves Branco. Essa tarifa, eu já disse, né, aumentava os impostos para produtos que não tinham similares no Brasil, né? Se o produto tivesse no Brasil, por exemplo, o Brasil produz um determinado produto ali. Então, se eu for comprar ele, eu posso até comprar. O Brasil poderia importar, beleza, mas só que com um valor de imposto mais alto. Para você ver, pessoal, como essa questão de impostos aduaneiros entre países, às vezes pode ser importante para o desenvolvimento de uma indústria daquele país. Porque você imagina, pessoal, se o Brasil já produz esse produto, e mesmo assim o governo brasileiro decide comprar lá da China, vamos citar um exemplo, mas pode ser de qualquer país, comprar esse produto, aí então já tem aqui, eu estou comprando, e eles vêm tudo no mesmo preço, então, ou até mais barato, porque às vezes o de fora é mais barato, às vezes acontece, que lá não tem as leis que aqui o Brasil tem, não tem as mesmas mesma parte legal, digamos que o empregador aqui no Brasil que é obrigado a dar 13º, que é obrigado a pagar seguro de alguma coisa, não sei o que, algumas taxas, vamos dizer assim, que as leis trabalhistas exigem, e que no outro país não tem. Então, o outro país vai trazer um produto mais barato, aqui vai estar um produto mais caro, vai gerar uma concorrência desleal. Aí é essa hora que vem o imposto para corrigir isso, pessoal. Lá vem o produto mais barato, só que o Brasil coloca lá 25% de imposto, porque nós já temos um produto igual aqui dentro do Brasil. Então, nós temos que proteger a nossa indústria. Então, lá vem o produto, ele está mais barato com o imposto, agora ele fica ou igual ou mais caro. Vejam aí, né, pessoal? Claro que isso pode gerar também uma acomodação da indústria nacional. Tem um pró e tem um contra. Tem um lado bom e tem um lado ruim também, pessoal. Porque às vezes a indústria nacional ela fica acomodada de só ela produzir determinado produto e ela fica atrasada. O que? Eu não estou entendendo, Ivanilson. Você tem que sair agora, é? Se for, beleza. Eu acho que vocês entenderam, né, a importância. Isso. Então, ok. Depois está no YouTube, tá bom? É interessante você assistir por lá, então, depois. Em 1888, pessoal, agora, vai ocorrer a Lei Áurea, a libertação dos escravos e a vinda de mais imigrantes para substituir essa mão de obra escrava. E essa mão de obra que está vindo da Europa, não só da Europa, da Ásia também, sírio-libaneses e tal, essa mão de obra ela vai para o Sudeste, principalmente. Sul e Sudeste, uma parte também para o Centro-Oeste, para a indústria do café, para a indústria, não, ainda não é chamada assim indústria, né? Para as áreas de plantio, cultivo, produção do café, vamos dizer assim, tá bom? Não, novamente, ainda é uma indústria de bens não duráveis, não é uma indústria que se diga, né, de 1880 a 1930, agora, pessoal, nós temos, nossa, sumiu aqui, opa, apareceu agora o meu slide de novo. Agora, pessoal, nós temos uma indústria ainda, assim, 1880 a 1930, ainda prevalece a indústria de bens não duráveis, né, pessoal? Até 1930. Depois de 1930 é que vai pegar aqui a situação da nossa, o estudo da nossa aula. A Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela vai trazer um segundo surto industrial, né? Nós temos o primeiro surto industrial com a produção de café, tá bom? Eu digo aí ainda bens não duráveis. O segundo surto vem com a Primeira Guerra Mundial, porque o mundo para de produzir diversas coisas, principalmente a Europa, que está ali na frente da guerra, e o Brasil se aproveita dessa situação. Eu sempre digo, pessoal, que a industrialização brasileira, ela ocorre muito por causa do problema dos outros. Ocorre um problema no mundo e a gente se aproveita desse problema, vamos dizer assim. No caso, a Primeira Guerra Mundial possibilitou isso para o Brasil. E aí, houve um declínio do comércio mundial,
mas o Brasil, ele começa a se reorganizar na sua indústria nacional e se aproveita vendendo também alguns produtos para esses países que deixaram de produzir esses produtos para se focar, para se dedicar exclusivamente ou boa parte de toda a sua atividade industrial para as guerras. Mas não podia parar de comer, não podia parar de se alimentar. Então, o Brasil entra nessa parte aí e sai ganhando, vamos dizer assim, um pouquinho, tá bom? Eu tenho que voltar aqui com o slide, pessoal. Eu ocupei, pronto. Seguindo, café, crise e industrialização. Bem, como eu falei para vocês, né, pessoal, o café foi esse primeiro surto industrial, de 1850 mais ou menos até 1930, ele possibilitou ao Brasil uma ampla infraestrutura de capital, de mão de obra, de mercado consumidor, de energia e de transporte. Gente, o café foi que fez que o Brasil tivesse essa base para a industrialização, que viria a industrialização realmente mais pesada, não só de bens não duráveis, vamos dizer assim, de bens agora mais trabalhados, de maior valor agregado, de bens duráveis chamados. Então, o café foi que possibilitou que o Brasil fizesse essas economias e se preparasse, vamos dizer assim. No livro didático de vocês, eu acho que está tratando, deixa eu ver aonde. Ai, fechou aqui. Deixa eu voltar. Pronto, no livro didático de vocês, isso está retratado na página 134. Apesar de eu estar ainda relacionando um pouco com a página 133. Entre a 133 e 134. Tá bom? Assim, agora, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, pessoal, possibilitou novamente, agora outro problema. Já aconteceu um primeiro problema que foi a Primeira Guerra Mundial, e o Brasil se aproveita disso, vamos dizer assim, né? Agora, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, o que acontece, pessoal? O Brasil, novamente, assim como o mundo, vai entrar em crise. A década de 30 vai ser anos de crise, na sequência, anos 30 é crise, mas, novamente, o Brasil passa por um novo surto industrial possibilitado por um problema que o mundo está passando. Então, há pessoas que, às vezes, eles se limitam assim, gente. Sempre eles só vão crescer em período de crises, ok? A primeira pergunta do nosso formulário, ela vai tratar de um fenômeno que ocorre no Brasil a partir dessa década de 30, e a partir dessa quebra da Bolsa de Valores de Nova York e com o boom de industrialização que ocorre nos anos 30, que está aqui na página 133, e a pergunta é a seguinte, deixa eu passar aqui para vocês. O que foi a política de substituição de importações? O que foi a política de substituição de importações? Pessoal, tanto depois da Primeira Guerra Mundial, quanto depois dessa queda da Bolsa de Valores de Nova York, o mundo está vivendo crise. E o Brasil se vê obrigado a produzir coisas que antes ele produzia, ele comprava de fora, ele importava. Antes o Brasil comprava essa garrafa. Não tinha uma indústria que fizesse uma garrafa aqui no Brasil. Agora, vixe, eu comprava, digamos que da Alemanha. Agora a Alemanha está atolada em guerra. Tá voltada aí só para conflitos e tal. E agora? Eu vou comprar a garrafa de quem? Claro que eu estou citando uma coisa relativamente banal. Mas aí você coloca para a parte de energia, você coloca para a parte petróleo, você coloca aí coisas relevantes para um país, maquinário em geral, infraestrutura, coisas muito mais sérias. Eu estou botando aqui garrafa, uma coisa muito banal, né?
Então, eu comprava isso de fora e agora? O cara está lá ocupado com a guerra e agora? Como é que eu vou me virar? O que vai acontecer aqui, então, com esse país? Não, Naira. Eu vou repetir a pergunta, tá bom? Mas eu não coloco, não, lá no grupo, não. Porque a ideia é vocês pegarem realmente pela aula, tá bom? Mas eu vou repetir, tá bom? Vamos à pergunta novamente, ó. O que foi a política de substituição de importações? Está na página 133, está destacado em negrito no livro de vocês, tá bom? Repito, o que foi a política de substituição de importações? Tá bom? Eu repito quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Mas eu não coloco lá no grupo, não. Não esperem isso, tá bom? E deixa eu explicar. Então, se antes eu comprava da Alemanha, agora a Alemanha está ocupada na guerra, e agora eu vou comprar de quem? Porque a indústria que fazia garrafa agora está voltando, está produzindo arma, não está mais nem aí. E agora, o que eu vou fazer? Vamos ter que fazer uma indústria de garrafa aqui no Brasil. Claro, e para todas as outras coisas, indústria de tecidos, indústria da parte de ferragens, né? A indústria siderúrgica, de siderurgia, petróleo e etc. Então, veja que o Brasil é forçado a se industrializar, pessoal. Isso é chamado de substituição de importação. Importar não é comprar? Eu não comprava da Alemanha? Agora eu vou substituir por um produto nacional. Eu vou ter que fazer agora no Brasil. Substituindo. Eu comprava essa importação, agora eu vou substituir por um produto nacional. Isso é chamado de política de substituição de importações, tá bom? Se não tiver entendido, aí vocês colocam nos comentários. Professor, não ficou entendido e tal. E essas coisas eu posso esclarecer, a pergunta eu posso repetir e tal, tá bom? Eu tô de olho aqui nos comentários, qualquer coisa pode dizer. E se não, vamos seguir, né? Aí os anos 30 eu disse para vocês que é crise, né? O mundo já vem em crise. Desde a Primeira Guerra Mundial, toda a destruição, uma boa parte do mundo, né? Agora, porque assim, quem está na frente mesmo de guerra praticamente é a Europa, né? Não só a Europa, mas boa parte de países da Europa. Agora, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, o resto do mundo agora passa crise, tá bom? Então, o Brasil, ele vai, então, ó, criar novas possibilidades de industrialização, porque vem aí, ó, novas possibilidades político-administrativas e financeiras em favor da industrialização, sobretudo em São Paulo. Então, toda aquela riqueza, aquela infraestrutura, aquele capital, a mão de obra do povo que saía dos interiores, inclusive aqui do Ceará, para São Paulo, para trabalhar no café, o mercado consumidor que se construiu, quer dizer, a cidade, ó, bum, vai crescendo, porque esse povo está vindo para trabalhar, mas esse povo também fica aqui, e esse povo consome, quando eu digo aqui em São Paulo, né, principalmente a região sudeste. Vem a infraestrutura de energia, porque foi preciso colocar uma infraestrutura mais robusta para dar conta dessa produção do café, vamos dizer assim. Além dos transportes, gente, para sair das regiões de interior, da região do interior do Sudeste, para os litorais e exportar isso, né? Então, essa infraestrutura que antes era da atividade cafeeira, agora vai servir para quê? Vai servir para quê? Vai servir para quê? Para essa nova indústria que está surgindo no Brasil. De petróleo, de siderurgia, de produção de aço, de eletricidade, usinas hidrelétricas vão surgir daí para frente também. Mais usinas, claro, que já existiam algumas, ok? No livro didático de vocês começa assim, né? É o subtítulo. O segundo lá, a indústria na era Vargas e durante o governo de JK. A gente vai passar por eles aqui também, né? Intervenção estatal, o governo de Getúlio Vargas.
A indústria, ela vem se beneficiar também nesse período de Vargas, né, pessoal? Também não, porque compreende os mesmos anos que eu já estava comentando, pessoal, porque Vargas, ele faz uma revolução, pessoal, no Brasil, né? Ele não aceita o governo que foi eleito em 1929 para assumir em 1930, ele toma o poder com a ajuda de militares, né? Até então funcionava aquela política do café com leite, só podia ser eleito ou um de Minas ou um de São Paulo, né? Ficava revezando, e aí é quebrado essa política e tal, e aí vem a Revolução de Vargas, ele toma o poder, prometendo devolver o poder lá em 1937, com novas eleições, criação de novas leis e tal. Ele quebra esse acordo que ele havia estabelecido quando assumiu em 1930, ele coloca mais leis, é um bocado de coisa, gente, um negócio muito curioso. Mas vamos voltar para a indústria. O que ele fez? Independente dessas confusões todas na área política, vamos pegar só a parte da indústria, ó. De 1930 a 1945, de 51 a 54, porque ele teve 2 períodos, né, pessoal? Além de... 3 períodos, dependendo do enfoque que você der. Que teve esse período inicial de 1930 a 37, quando ele estava prevalecendo o acordo de que ele ia devolver o governo à população, ia ter novas eleições. Ele quebra isso e se estende até 45, depois ele é deposto, e em 51 ele volta eleito agora pelo povo, sem revolução. E aí fica até 54 e termina esse processo todo com a fatídica morte dele, né? O suicídio de Getúlio Vargas, o país fica horrorizado, muito penalizado, essas coisas todas. Eu sempre quero sair aqui do foco que é a indústria, né, gente? Mas é porque eu acho tão interessante, curioso, né? Ó. Então, nos períodos de governo aí de Vargas, houve grandes investimentos em indústrias estatais. O que são indústrias estatais, gente? Investimentos estatais. É o Estado investindo, são indústrias que pertencem ao Estado. Todas essas indústrias que foram criadas nesse período são chamadas empresas ou indústrias estatais porque pertencem ao Estado. O Estado é que investe e o lucro é usado para o Estado no sentido de algum benefício para a população. Atualmente nós ainda temos a Petrobras, gente. A Petrobras ela é do governo. Hoje não é 100% do governo, mas, por exemplo, todo o lucro que ela dá, o governo pode estar pegando esse lucro e investindo em alguma área, na educação, na saúde, não sei o quê, porque é do Estado. Não é toda do Estado agora, mas na época era 100% do Estado, ok? Grandes investimentos estatais na implantação dessas indústrias de base. O que são indústrias de base? São indústrias utilizadas para produção de meios que possa desenvolver outras indústrias. A indústria siderúrgica nacional, a CSN, quer dizer, ela produz aço que vai possibilitar desenvolvimento de outras indústrias, tá bom? A Petrobras, que é petróleo, que gera diversos produtos que são derivados do petróleo, vamos colocar aqui um exemplo, ou a gasolina ou o diesel, ela é a base para outras indústrias também, porque outras indústrias, para funcionar, vai precisar de petróleo, vai precisar de derivados aí do petróleo. Tem a Chesf, essa parte elétrica, né, de eletricidade do Brasil, né, CVRD, volumosos capitais e um retorno lento. Então, foi investido muita coisa, mas o retorno, a conta gotas. Até o final da agora Segunda Guerra Mundial, houve esse processo de indústrias substitutivas. Eu já falei para vocês, a substituição da importação. Esse processo ele ocorre tanto desde a década de 30 e se estende até a Segunda Guerra Mundial, gente. Começa também um pouco, esse movimento um pouco na Primeira Guerra Mundial, fortalece na década de 30 e se intensifica na Segunda Guerra Mundial. Novamente, pessoal, o povo vai se voltar para a guerra, vai gastar com arma e tal, e o Brasil, ó, se beneficiando, até exportando mais, inclusive as garrafas que agora ele começou a produzir, porque o mundo não está mais produzindo. Opa, você está precisando de garrafa, o Brasil agora está vendendo
E aí entra matérias-primas, entra aí a questão de alimentos, porque o mundo tem que continuar comendo, se alimentando, né? E aí, gente, quando termina todas as duas guerras, e agora nós estamos no pós-guerra, aí vem as multinacionais para o Brasil, né? Vão se instalar no Brasil, as multinacionais, aí já vai entrar no governo de JK, década de 50. Mas eu já apresentei a questão 1, né? Tá anotada ali. Vamos para o JK, e depois do JK nós já temos a questão 2, tá bom? O JK vai de 56 a 61, tá bom? 1956 a 1961. Algumas características do JK que foram importantes para a indústria, desenvolvimento da indústria aqui no Brasil. Ele tinha um plano de metas, que tinha eixos de investimento que ele ia priorizar, e os eixos eram quais? Envolvia energia e transportes, né? O que é importante para a indústria, gente. Uma indústria, ela não vai se instalar num lugar mequetrefe que não tem infraestrutura, por exemplo, de energia. Que na hora que eu ligar aqui a máquina, pá, caiu a eletricidade. Não, peraí, você tem que ter base, infraestrutura para isso. E mais, eu vou me instalar naquele lugar, tudo bem, vai ter infraestrutura de energia. Na hora que eu ligar a máquina, o negócio não vai parar, beleza. Mas depois que eu produzir lá as milhões de garrafas, e agora? Digamos que é Mucambo, eu vou levar para Fortaleza. Mas aí as estradas são esburacadas. Vou levar dias para chegar, exagerando, né, gente? Vou levar dias para chegar em Fortaleza com esse carregamento. É interessante para mim? Não é não. Então, eu já coloquei como se a indústria já existisse aqui, mas essas perguntas eles já vão fazer antes de instalar a indústria em determinado local. Se já existe infraestrutura de transporte, e se essa infraestrutura de transporte é adequada para os negócios que a gente está querendo desenvolver. E aí, por isso, gente, que a região sudeste ela é tão privilegiada em investimento, em desenvolvimento, são cidades mais equipadas e tal, porque toda a infraestrutura que as indústrias precisavam, antes dessas indústrias pesadas chegarem, porque antes havia uma indústria de bens não duráveis, então, ela foi construída com o café. O café foi que preparou os territórios e as cidades e as regiões, tanto o sul quanto o sudeste do país, para que esses empresários, quando chegassem, ou até os mesmos empresários do ramo do café, só mudaram de ramo. Agora vão para outros setores e agora tudo estava pronto. Tinha linhas férreas, tinha estrutura adequada para as empresas se instalarem nessas regiões. Isso é até uma justificativa por que são regiões tão privilegiadas, tão desenvolvidas, se comparadas com outras regiões do país. Observe isso aí, infraestrutura, capacidade de escoamento de produção, poder energético. Hoje em dia, leva em conta também conectividade, conexão, né? Internet, mas não só isso, questão de telefonia também. Uma indústria não vai se instalar num lugar que mal pega uma operadora. É levado em conta também diversos outros fatores. Então, o governo JK, entrada maciça de capital estrangeiro em novos setores industriais. Então, ele quer desenvolver a indústria nacional, trazendo também investimento estrangeiro. O Brasil já começou aquela política de substituição de importações, como eu falei para vocês. Antes eu comprava, agora eu vou fazer. Mas o JK ele tem essa ideia de trazer mais indústrias para se instalar no Brasil, no ramo de automóveis, eletrodoméstico, máquinas e equipamentos, além de químico-farmacêutico. As consequências: aumento da dívida externa e inflação. Concentração industrial aonde, gente? No Nordeste brasileiro? Não. No Norte, lá na Amazônia, que se concentrou a indústria? Não. Na região Sudeste, na região Centro-Oeste. Centro-Sul, vamos colocar assim, né? Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ficando de fora Nordeste e Norte. Mas pegando esse Centro-Sul, principalmente o Sudeste. Se for pegar só uma região assim, a mais concentrada aqui, recebeu mais investimento, ó, Sudeste.
tá bom? Apesar de boa parte ali do Centro-Oeste e do Sul também ter participado um pouco dessa. Nesse período foram criadas algumas superintendências para possibilitar o desenvolvimento das outras regiões. Isso, em partes, ajudou em alguma coisa, mas a concentração continuou nessa região sudeste. A SUDENE, né, gente? Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A outra de Desenvolvimento da Amazônia. E assim foram desenvolvidas várias superintendências regionais para desenvolver as demais regiões do país, ok? Nós vamos para a segunda questão. Deixa eu olhar aqui como é que fala aqui a segunda questão. Eu tenho que explicar um pouquinho mais. Ah, sim, pronto. Eu vou fazer a pergunta e eu vou explicar a resposta dela, porque eu não expliquei ainda. É no governo JK, mas eu não expliquei ainda. Ó. Primeiro anotem, depois vocês prestam atenção na pergunta, ou na resposta. Por que o Brasil tem sua infraestrutura de transporte predominante no sistema de rodovias? Já eu repito novamente. Eu vou repetir de novo, explicar, depois repito de novo, e se precisar, eu repito de novo. Porque o Brasil tem sua infraestrutura de transporte predominante no sistema de rodovias. Pessoal, para escoamento de produção, vamos dizer, para o empresário levar seu carregamento de garrafas aqui do Mucambo para Fortaleza, digamos que nós, hipoteticamente, voando aí nas ideias, nós teríamos 3 alternativas de sistema de transporte. Vamos dizer que o JK poderia escolher investir nesses 3 sistemas. Rodovias, o asfalto mesmo aí, gente, a pista que a gente conhece, tá bom? São rodovias, chamadas. Ferrovias, que são vias férreas, são os trens, que transportam muito mais mercadorias numa única viagem, por serem vários vagões, menos poluente, claro que nessa época não havia esse debate, poluição, não sei o quê, mas hoje existe isso, são menos poluentes, por quê? Porque é um carregamento só. Agora tu imagina, um carregamento de trem que leva milhares de toneladas, sei lá, muitas toneladas de alimento, de arroz, de sei lá o que for, para Fortaleza, de Mucambo para Fortaleza. Você agora dividir em caminhões, o quanto de poluição isso vai produzir? O quanto de investimento esse empresário? E se a estrada for esburacada, quebrando esses caminhões, aí eu tenho que dar manutenção. Tu imagina aí? Então, nós temos o sistema de rodovia, ferrovia, eu estou só citando hipoteticamente, claro que não tem linha férrea saindo do Mucambo para Fortaleza. Só um exemplo que o JK poderia ter investido, vamos dizer assim. E o último, hidrovia, que usa os rios. Tem que ser rios caudalosos, rios bem grandes, né? Rios perenes, que não sequem e tal, que possa... Vai demorar, assim, um pouquinho, viu? É bom você assistir depois, então, pelo... Deixa eu olhar se vai demorar. Não, não. Ah, tá quase terminando. Eu achei que ia demorar, não. Tá quase terminando. Então, gente, deixa eu explicar agora. Eu vou repetir a pergunta, novamente. Por que o Brasil tem sua infraestrutura de transporte predominante no sistema de rodovias? Por que o JK não investiu em ferrovias? Como é lá em São Paulo, o período lá do café foi investido em linhas férreas de trens. No Brasil todo, não só em São Paulo, não só na região sudeste. Por que hidrovias? Claro que hidrovias não dá para qualquer lugar. Por exemplo, o Ceará não seria muito viável. Não temos tantos rios para que pudesse essas embarcações. Mas tem regiões do Brasil que isso é muito interessante, tá bom? Então, pessoal, por quê? Foi por pressão dessas multinacionais que começaram a chegar no Brasil, tá bom? Essa indústria
essas multinacionais que foi citado no anterior, né? A entrada de multinacionais. Na verdade, elas começaram a entrar pesado mesmo, foi no governo JK. Foi o JK que atraiu a indústria automóvel, Volkswagen, por exemplo, as indústrias alemãs de automóveis. Então, elas pressionaram no sistema de rodovias. Viu, Naira? Naira. Então, as indústrias de automóveis que produziam esses caminhões, que iriam estar abarrotando o país de caminhões e esburacando, inclusive, as estradas, devido a ser tão pesados. Vou já repetir. Então, essa indústria de automóveis pressionou o JK para investir em sistemas de rodovias e não nas demais. Por isso que está aqui a pergunta. Por que o Brasil tem sua infraestrutura de transporte predominante no sistema de rodovias? Devido a essa escolha que ele fez como governante. Eu vou investir em estradas, em pontes, em tudo que for voltado para rodovias. Pode ter construído uma ou outra ferrovia, investido alguma outra coisinha em hidrovias, mas ele priorizou o sistema rodoviário. Por isso que nós somos tão dependentes do sistema rodoviário hoje, né? E veja que já teve até uma greve, eles são tão importantes para a indústria nacional, para o sistema de transporte de produtos nacionais, que se eles pararem, o Brasil para. Né? Nós não somos tão distribuídos quanto deveria ser. Ok, pessoal, eu repeti. Ai, que susto, a mãe me assustando aqui. Vocês entenderam? Eu preciso explicar? Ou a pergunta, se vocês quiserem que eu repita, vocês coloquem aí, tá bom? E vamos finalizar, então, né, gente? Teve o governo Jango, teve um plano de reformas de base agrário, distribuição de terra entre a população, né, não ficar concentrado na mão de poucos. Foi importante esse plano dele, mas ele não pôde desenvolver muita coisa. Ele tinha propostas de reforma tributária, coisa que hoje o Brasil está discutindo no governo Bolsonaro, né? Ele já previa isso naquela época, mas ele também não pôde desenvolver. Reforma administrativa, bancária, educacional, ele previa várias reformas, o que gerou insatisfação na classe dominante, vamos dizer assim, nas classes mais abastadas, né? Sem responsabilidade pela produção industrial. Ele não tinha um foco muito voltado para a indústria, ele tinha ideais nessas áreas aí, mas ele não avançou muita coisa, não. No período da ditadura militar, foi importante, sim, para a indústria, independente dos aspectos tristes desse período da nossa história, mas para a indústria, gente, o milagre econômico, que foi esse milagre, ele ocorre às custas do endividamento do país, porque, assim, o tanto de grana que foi investido para, vamos dizer assim, para que houvesse esse milagre econômico, para que fosse desenvolvido esse PIB de 10% ao ano, isso é coisa de louco, isso é coisa de país desenvolvido. Então, nós chegamos a um PIB que achava-se que, se mantivesse isso aí, por os demais anos pela frente, o Brasil seria uma potência mundial maior do que os Estados Unidos. Só que é tipo uma coisa de fachada, pessoal, porque foi construída a partir de empréstimos no FMI ou outros órgãos internacionais, empréstimo. Então é muito fácil você ter uma casona bonita, você ter um carrão bonito, você ter um desenvolvimento bom a partir do dinheiro dos outros, porque você vai dar calote, você pega o dinheiro e depois eu pago, os meus filhos, meus netos e tal, porque essa dívida, que não começou aqui na ditadura militar não, gente, ela começa lá em JK,
Na verdade, ela começa antes de JK, mas assim, em JK, com a construção de Brasília e com toda a infraestrutura que ele começa a fazer no Brasil, é que essa dívida começa a explodir mais, vamos dizer assim. Ela vai explodindo mais, ela vai aumentando muito, de forma muito exorbitante. No período militar, aí veio essa política industrial de internacionalização e estatização da economia nacional. Então, possibilitar o desenvolvimento da indústria nacional, mas continuando nessa estatização também. Quer dizer, indústrias pertencentes ao Estado. Não tinha essa de possibilitar a livre concorrência, né? Os próprios investidores virem, abrirem seus negócios e tal. Tinha ainda essa política de estatização. Expansão do consumo, facilidades de crédito, tudo isso ajudou a indústria nacional. Se eu facilito os créditos, quer dizer, empréstimos, então a pessoa que pega esse empréstimo, ela vai consumir mais. Se ela consome mais, ajuda então na industrialização. A indústria vai crescer. Aumento das exportações de produtos industrializados e aumento também da dívida externa. Eu já expliquei para vocês, né? De 73 a 79 houve crises do petróleo e aumento dos juros internacionais. Então, a gente já não tinha mais possibilidade de fazer empréstimo. Por quê, gente? O mundo viveu um boom do petróleo, era dinheiro demais disponível no mercado, e o Brasil se aproveitou disso, pegou empréstimo quanto pôde, enquanto o petróleo estava em alta. Quando o petróleo entrou em crise, os caras que emprestavam com esse dinheiro do petróleo que estava à torta e à direita, dando a rodo, vamos dizer assim, agora fecha a bolsa, vamos dizer assim. Então, o Brasil estava muito acostumado nisso. Desenvolver às custas de me dá empréstimo, me dá. E agora, o que acontece, gente? Aquele milagre, por isso que ele é colocado entre aspas, o milagre. Claro, porque você não está se desenvolvendo a partir da sua atividade autenticamente nacional, atividade econômica a partir de suas riquezas. Você está se desenvolvendo a partir de um mecanismo externo, de um mecanismo que depende de investimento, né? Aí, gente, ó, achatamento salarial, claro, se eu arrocho os salários, se eu diminuo os salários da população, a indústria vai sentir isso. Eu tenho menos dinheiro, eu vou comprar menos. Então, tudo isso vai gerando, ó, aumento da desigualdade e exclusão social. Os ricos se tornam mais ricos, os pobres mais pobres. Tudo isso, a indústria está nessa bagunça toda, gente. A indústria está aí no meio, está indo, está vindo, hora desenvolve mais, hora desenvolve menos, tá bom? Nas últimas décadas, os anos 80 foram chamados de década perdida. Por quê? Porque a economia patinava, a economia não ia para frente. Por quê? Porque o nosso dinheiro não valia nada, gente. Antes do real, nós tivemos várias moedas que não valia quase nada, gente. Pensa aí no que está passando aí a Argentina, agora desvalorizando sua moeda, mas pior do que a Argentina, pensa aí a Venezuela. Que a pessoa, para comprar um frango, ela tem que levar, se ela quiser comprar em dinheiro, ela tem que levar um carrinho de dinheiro, porque a moeda desvalorizada. Então, o Brasil passou por anos assim antes do real, principalmente aí os anos 80, até a chegada do real em 1994, tá bom? E tudo isso a indústria vai sentindo também, ela vai desenvolvendo, depois ela, pum, cai, né? Veio o neoliberalismo, as privatizações, quer dizer, agora os governos começam a vender as empresas que foram desenvolvidas no passado, desde Getúlio Vargas, JK, o período dos governos militares, as indústrias. Vamos lá, quais são as indústrias? Foi criado os Correios, veio a CSN, né, Siderúrgica Nacional, e agora elas vão ser vendidas, né? Algumas delas, não foram todas. Teve o impeachment do Collor, veio o Plano Real em 94, diminuição da inflação, e só a partir do Plano Real é que a economia passa agora por uma estabilidade, a indústria ganha um novo fôlego, ok? Os demais assuntos agora, gente, vai ficar como proposta
de estudo aí no slide para quem quiser se aprofundar, tá bom? Eu vou finalizar com esse textinho do livro de vocês na página 140, que vai resumir um pouco do que está aí nesse slide, ó. A partir da década de 90, o governo federal estabeleceu um intenso processo de privatização, né, eu já falei, de diversas empresas estatais, foi vendido a Embratel, a Vale do Rio Doce, a Vale, que hoje é tão polêmica, né, já foi do Estado, né, gente? A Embraer, né, foram vendidas, né, pessoal? Abrindo o mercado para o capital internacional. O objetivo foi atrair investimentos externos, buscar tecnologia de ponta e colocar a indústria nacional em concorrência direta com o mercado global, já que o parque industrial brasileiro se apresentava cada vez mais atrasado, mais obsoleto, ok? Sim, vai ficar no YouTube essa aula, sim, nós já estamos finalizando, tá bom? Todas essas informações restantes do slide vai estar disponível para vocês no grupo, tá bom? Houve uma redistribuição da indústria nacional, mas continua concentrada a indústria na região sudeste. Outras informações que tem aqui, né, gente? Ó. Mas vai ficar aí como proposta de estudos no slide para vocês ou no livro didático de vocês, tá bom? É porque quando a coisa vai se estendendo para próxima ali de 1 hora, eu não gosto, né, de uma aula assim tão extensa. Ok? Então, finalizamos aqui, tá bom? Agradeço a participação de vocês.